depois eu assistir esse material. Vamos lá. Então, assim, influência de materiais que serão utilizados, influências de métodos a serem aplicados. Uma coisa que às vezes gera muitas dúvidas, principalmente vocês que são calouros, né, que estão no primeiro semestre, é vocês tentarem colocar isso na prática, né, porque muitas vezes vocês não treinam, alguns de vocês só treinam, outros não têm o hábito mais de treinar, treinava e hoje não treina. Então, às vezes, fica difícil de colocar isso na prática, né? Então, tentem sempre associar as informações como no esporte que vocês praticam, que vocês gostam, que vocês acompanham. Muitas vezes vocês assistem, por exemplo, jogos de basquete, que vocês gostam muito, acompanham bastante jogos de basquete. Então, tenta assimilar as informações diante desses esportes que vocês acompanham exatamente, né? E aí que vem a parte importante da nossa influência como profissionais na preparação, né? De entender e assimilar isso para o nosso esporte que a gente gosta e até para outros esportes ali que vão trazer mais influência, né? Trazer mais relevância, na verdade, né? E aí um dos fatores que influenciam dentro da prática esportiva são chamados de fatores ambientais. Então, se a gente pensa assim, se muitas vezes a pessoa ela tem o interesse de praticar atividade física, só que será que o ambiente que ela está inserido está adequado para ela praticar atividade física? Então, isso é uma condição que a gente tem que repensar, principalmente, por exemplo, nos dias atuais, né? Que a gente está passando por um momento aí de pandemia, que a gente tem que evitar o contato em locais de aglomeração, evitar o contato com outras pessoas, né? E aí, como praticar atividade física? Então, a influência do meio externo aí, no caso, ela está sendo muito grande para a nossa prática de atividade física. E a gente tem que buscar outros recursos para praticar atividade física, né? Então, por exemplo, um caso assim mais pessoal, a minha forma de praticar atividade física sempre foi voltado em academias de musculação, né? E eu estava firme esse ano, treinando muito bem, conseguindo acompanhar muito bem os treinamentos, tendo uma evolução muito interessante ali ao longo de 2 meses de um bom trabalho. E acontece que com esse isolamento eu deixei de fazer esses trabalhos, né? Esses treinamentos. E acaba que eu consigo treinar bem pouco em relação ao que eu conseguia treinar antes, né? Eu estava conseguindo ser bem regrado quanto à prática de atividade física. Então, isso é uma influência meio externa, né? Devido à situação atual, influenciou diretamente na prática esportiva minha. E aí é o nosso questionamento: como nossa influência pode ser positiva ou não em relação à prática de atividade física e como o ambiente também pode influenciar de forma positiva ou não na nossa forma de praticar atividade física, né? E aí, qual é o nosso papel como profissionais, né, mediante a isso tudo? Então, é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho, tanto que, assim, dando essa primeira introdução aí, é uma coisa que eu queria até que você já fizesse uma reflexão para depois até discutir um pouquinho mais sobre isso, né, no final ali da aula, ou então no meio da aula, tá bom? Então, dando uma breve introdução, né, ao longo toda essa jornada que a gente discutiu, né, a gente entende que a prática esportiva e de atividades físicas regulares, elas podem ter grande influência em nossas vidas, né? E essas influências, elas são de formas positivas, no caso de melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, melhorar o desempenho, né, em relação aos afazeres domésticos, os afazeres de trabalho, os afazeres diários que nós temos, né? Então, a prática da atividade física influencia diretamente nisso. Ela influencia, por exemplo, um relato que eu vejo muito é que as pessoas estão falando e reclamando muito do sono, que devido a essa situação de isolamento social, muitas pessoas estão com o sono debilitado. Por exemplo, eu mesmo já estou com sono debilitado, né? E as pessoas dormindo em horários oscilantes, né? Dormindo, ficando madrugadas acordadas, dormindo de dia. E a prática de atividade física, por exemplo, ela ajuda na regulação do sono.
Então, o fato de, às vezes, as pessoas deixarem de fazer atividades físicas acabou influenciando no sono delas, né? E se a gente pensar ainda, eu já falei isso para vocês em sala de aula, eu acredito, pelo menos eu lembro que isso eu falei nas primeiras aulas, a diferença entre atividade física, exercício físico e esporte, né? Então, se eu não falei isso, ou talvez você tenha entrado depois, já quando a aula já estava rolando. Então, assim, quando a gente fala de atividade física, é qualquer atividade que é feita pelo ser humano. Então, qualquer movimento executado pelo ser humano. Você subiu uma escada, você está fazendo uma atividade física. Você... Eu acho que eu acho que meu WhatsApp está aberto aqui no computador. Deixa eu ver só. Ele vai ficar fazendo barulho. Não, não tá não. Tá o de alguém aí. Vou voltar aqui, compartilhar de novo. Então, o que acontece? Se a gente pensar, né, na influência ali da atividade física, na regulação do sono, na regulação do metabolismo, ela influencia diretamente. Então a gente sabe da importância da prática de atividade física, né? Então, e ainda vimos com tudo isso que foi passado a amplitude que a atividade física tem, como ela atinge diretamente nós, seres humanos, né? De forma direta e indireta, né? Que a gente fala muito. Então, deixa eu só arrumar a câmera aqui. De forma direta, a própria prática mesmo, né, dentro da sociedade, da cultura, e de forma indireta, muitas vezes, a gente praticar, a gente visualizar esportes ali e ter essa emoção de assistir, de gostar. Então, assim, não tem a influência direta no nosso organismo, mas tem a influência no nosso lazer. Quantas pessoas, porque não estão assistindo um jogo de futebol, um jogo de basquete de forma regular, um jogo de vôlei, handball, que sempre gostam de assistir, elas se sentem muito incomodadas até com o seu lazer. E agora elas estão tentando ter outras formas de lazer, né? Assistir jogos antigos pela internet, jogar videogame, utilizar o videogame para jogar um esporte, né? Com o videogame, acompanhar notícias de forma diferente. Então eles estão tentando, às vezes, de forma acompanhar, de forma um lazer, aquele seu esporte que ele sempre acompanhava diariamente, semanalmente, né? Então tem uma influência também indireta. E aí já é bem estabelecido, né, mundialmente, a importância da prática da atividade física. Então, o papel que ela tem na promoção da saúde, na sociabilidade, na cognição, e se a gente pensa na qualidade de vida, né? Então, a influência que tem a atividade física em cada um deles. Então, vamos pensar assim, ó, promoção à saúde, que eu falei para vocês. Pensar em saúde, metabolização de nutrientes, reposição hormonal, equilíbrio hormonal, bem-estar que causa, né? Então, melhorar assim, o fato de ter um equilíbrio hormonal, ele vai equilibrar no sono, ele vai ter maior liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, né? E o maior controle do hormônio que causa o estresse, que é o cortisol. Então, ele tem um controle no cortisol que vai influenciar diretamente a melatonina, porque você tem uns períodos que você vai acumulando cortisol para você ter um despertar. Então, o momento de você entrar para o momento de vigília, que a gente chama, né? Então, você entra no estado de sono, e aí você, após o sono, você entra no estado de vigília, que você está acordado. Então, a ação do cortisol, você aumenta a produção de cortisol, diminui a produção de melatonina, e isso tem influência diretamente no despertar. E uma outra forma, olha que interessante, eu estava acompanhando porque, por exemplo, jovens e crianças têm mais, tipo adolescentes, crianças, eles têm mais imunidade, vamos dizer assim, no combate ao Covid-19. Então, o que pode, uma das hipóteses ali, né, quanto a isso,
É o fato da melatonina, porque o hormônio do sono também, né, a melatonina, além de ela agir no sono, ela também age como um anti-inflamatório do nosso organismo. Então ela acaba sendo um reparador para o nosso organismo. Então, por exemplo, você está com microtraumas adaptativos causados pelo treinamento. Então aquelas pequenas lesões, minúsculas lesões que você causa nas células, das suas células musculares, né, por exemplo, e aí você causa uma reparação disso. E essa reparação tem uma influência também da melatonina, por isso que a gente fala que a gente tem que ter um bom sono, né? Não adianta a gente treinar e se alimentar bem se a gente não tem um bom sono, que o sono é uma recuperação também dentro do treinamento. Então, a ação da melatonina, ela também tem uma ação como anti-inflamatório, e aí, por isso, ela tem uma maior ação na reparação ali de combate a agentes estranhos, organismos estranhos. E como o Covid-19, ele causa maior inflamações no nosso organismo, e aí você precisa maior ação de anti-inflamatórios naturais também para você criar anticorpos, a melatonina pode ser um fator aí predominante, preponderante nisso, nessa ação. E aí, como jovens, né, adolescentes e principalmente crianças têm maior produção de melatonina, sabe aquela coisa de criança sempre estar dormindo? Adora dormir? Né? Crianças, quem tem filho aí, quem tem sobrinho, né? Tenta imaginar assim, ó, quando é mais jovem seu filho, quanto mais bebezinho, vamos dizer assim, dormia mais. Bebê, você pega bebê, come, caga e come, come, caga e dorme, né, que a gente brinca. Então ele sempre está dormindo, né? Muitas vezes mais dorme do que come. Então o bebê ele dorme muito porque tem muita produção de melatonina, né? E aí tem essas hipóteses. Então olha que interessante, né? A prática de atividade física ali ajudando também nisso, na regulação hormonal, e aí gerando maior promoção à saúde, então maior estado saudável aos nossos praticantes de atividade física. E até mesmo a prática de atividade física em aumentar o sistema imunológico. E novamente eu trago o exemplo do Covid aí, do Covid-19, né, o SARS-CoV-19, que a prática de atividade física aumentar o sistema imunológico e aí as pessoas têm maior formas de combate natural do seu organismo quanto à criação de anticorpos ou até o combate em eliminar o vírus do corpo, né? Então, o fato de você ter um corpo bem estruturado e com imunidade alta vai possibilitar isso. E a prática de atividade física proporciona isso, né? Essa maior promoção à saúde devido ali a aumentar o sistema imunológico. Então, né, tanto que é citado ali, que foi indicado muito, né, que as pessoas pratiquem atividade física, né? Só que aí gera uma questão que eu acho que eu quero trazer essa questão um pouco mais para frente, então eu não vou tentar entrar muito em detalhes agora, mas mais para frente eu trago esse questionamento até para a gente discutir um pouquinho quanto a isso. No caso da sociabilidade, o fato de as pessoas praticarem atividade física, muitas vezes, em convívio social, por mais que ela não pratique com outras pessoas, mas que ela pratique em um ambiente que tenha outras pessoas. E isso ela às vezes se sente incluída, né? Por exemplo, ela está correndo num parque e aí, por mais que ela não está conversando com ninguém, mas ela está ali com outras pessoas no parque. Então ela se sente incluída na sociedade, né? E o fato de você praticar esportes e atividades esportivas ali, que são coletivas, então são esportes coletivos que a gente pratica com outras pessoas, então são várias pessoas entrando num bem comum ali de vencer um jogo, uma partida, existe muito essa sociabilidade, né? Essa interação entre as pessoas. Então, olha o fator, até se a gente pensar, entrando nessa fase cognitiva ali, de melhor disposição de informações, melhor regulação das ideias, melhor organização das informações, descanso mental, essa socialização e cognição, ela pode trabalhar junto ali com a prática esportiva, se a gente pensar que a pessoa tem um conforto psicológico também, devido à prática de atividade física. Então, ela tem uma satisfação psicológica, uma satisfação de bem-estar, né? Que entraria ali como qualidade de vida também. Então, as coisas estão todas associadas uma com a outra, né? Então, elas estão interligadas.
E o que acontece é diminuição dos níveis de estresse, que entra diretamente em cognição, a parte psicológica, né? É, depressão, diminuição do estresse do trabalho, ansiedade. Então, olha os fatores que geram benefícios, né, à prática de atividade física. Diminuição de fatores que são considerados hoje o mal do século, né? Seria a depressão, a ansiedade, que tem muitas vezes são coisas diferentes, ansiedade e depressão, porém elas têm fatores próximos em relação às suas manifestações, né? Isso eu cheguei a falar na aula passada. Lembra que eu abri um slide, mostrei para vocês em relação à psicologia aplicada à saúde, então eu mostrei algumas coisas para vocês, principalmente quando eu falei de síndrome de burnout, né? Então a gente pode ver isso, olha que interessante, na fase pensando em qualidade de vida, então, né? Na qualidade de vida em relação à parte física, social e mental, né? Então, toda essa englobando todas as relações, gerando maior qualidade de vida para as pessoas. E aí, por muito tempo, né, a prática de exercício físico foi vista como uma maneira de prevenção à saúde. Sem querer, ali passei para o... Então, pensar que ela sempre foi considerada como uma prevenção à saúde. Só que acontece, ela acabou sendo estabelecida como um dever do cidadão. Então, é dever do cidadão praticar atividade física. Só que será que a gente pode considerar como um dever, né? E aí é um questionamento que o primeiro questionamento que eu faço para vocês. Será que a gente pode considerar a prática de atividade física como um dever, né? O que é um dever de um cidadão dentro de uma sociedade, né? Se vocês quiserem responder, fica à vontade para responder. Um de cada vez, tá, gente? Não precisa ficar afobado. O dever do cidadão? O que é um dever? O que é o dever de um cidadão ali, né? No local que ele está inserido, na sociedade que ele está inserida. O que é o dever dele? Que a gente fala assim, né? Direitos e deveres. O que são deveres? Bom, o dever de sempre fazer a coisa certa. Acho que é isso. O dever de uma pessoa é sempre ser solista com a outra. Sei lá, professor. Acho que dentro de uma sociedade os deveres são imensos, assim, são variados, né? Eu não sei se é isso. Entra muito o que você está falando, assim, né? De ser um cidadão responsável. Quando a gente pega a palavra dever, né? Os deveres e os direitos do cidadão, né? A gente fala assim, os deveres dentro em uma sociedade, né? Os deveres são tudo aquilo que a gente precisa executar e fazer como até mesmo uma obrigação nossa, né? Então, assim, eu respeitar o próximo, isso é um dever, né? Eu respeitar o meu vizinho, eu respeitar muitas vezes a vaga de estacionamento de uma pessoa com deficiência, eu dar lugar para uma pessoa idosa preferencial ali na fila de um caixa eletrônico, não sei, num assento de um banco ali, no caso de um transporte público, eu dar o assento, é um dever meu como cidadão, né? É uma obrigação minha como cidadão para a gente poder conviver em sociedade bem. Às vezes eu não ouvir uma música alta, é um dever meu como cidadão. Eu entrar dentro de um ônibus e colocar um fone de ouvido para ouvir minha música, é um dever meu como cidadão. É uma obrigação minha. É Porque se ninguém... colocar no lugar do próximo, né, professor? Não entendi É se sua colocar no colocação. lugar da outra pessoa, né? Sim, não é só se colocar no lugar, mas assim, para a gente conseguir viver bem em sociedade, para não entrar em conflitos. Por exemplo, numa sociedade em que a gente fala que é uma sociedade democrática, né? Então, nós temos líderes políticos que, através do voto legal, através do voto
de todos, a gente seleciona nossos líderes. Então, é uma sociedade democrática. Aí a gente sempre vê aqueles comerciais. É um dever do cidadão ir votar. É uma obrigação do cidadão ir votar, no sentido que é dever dele escolher seu líder, porque aquela pessoa vai representá-lo, né? Aí tem muita gente que fala assim, mas pô, eu prefiro anular meu voto. É um direito seu, é um dever seu como cidadão ter o direito a votar a favor, contra e votar nulo também, é um direito seu, né? E até muita gente fala assim, mas pô, quando vota nulo não é positivo, porque às vezes a gente acaba selecionando a pior pessoa para chegar lá no poder, né? Mas é um direito seu. E aí é o interessante, o direito e o dever. O direito, todo mundo tem os seus direitos dentro da sociedade, né? Eu tenho o direito a pegar um transporte público, né? Eu tenho o direito de ir e vir. Eu posso ir para qualquer lugar, o lugar que eu quiser, da forma que eu quiser, né? Pelo menos, mas é dever meu eu contribuir com que todos também tenham o seu direito alcançado. Então pensem assim, na atual situação que nós temos, né? Aí tem muita gente que fala assim, mas o meu direito está sendo ofendido, está sendo abalado, porque eu não posso nem ir para a rua, eu não posso ir no mercado. Não, você tem o direito de ir e vir. Só que vamos entender que é dever contribuir para tentar que o vírus não se propague mais. Então, é um dever de todos. Se for sair por um caso de emergência ou necessita trabalhar, vá de máscara, use álcool em gel na rua, lave as mãos adequadamente, sempre que pode, lava as mãos, usa álcool em gel. Isso é um dever, né? Não é obrigação sua, não pode interferir nos seus direitos como cidadão. Porém, é um dever seu contribuir com o direito de todos os cidadãos, né? Então, contribuir com o direito de todos poderem viver com saúde de qualidade, né? Sem passar por uma situação que a gente está vivendo agora, né? Então, se a gente preocupasse muitas vezes não só com nossos direitos, mas com os nossos deveres, né, dentro da sociedade, talvez o vírus teria diminuído já a contaminação. Vocês estão entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar? Que o direito, todo mundo tem seus direitos dentro da sociedade. É que nem eu falei, o direito ao voto, todo mundo pode votar, né? Negros, brancos, mulheres, homens. Tinha uma época que negros não podiam votar. Então, não existia o direito de voto a todos. Tinha uma época que mulheres não poderiam votar, né? E aí hoje a gente tem um direito que todos podem votar, até mesmo a antecipação do voto para jovens, adolescentes que podem votar a partir dos 16 anos, de forma facultativa, mas eles podem votar já, né? E uma forma de votar até idosos acima de 60 anos, que eles podem votar de forma facultativa, mas eles podem manter o seu voto, né? O seu título de eleitor. Isso é um direito de todos, um direito alcançado por todos. Só que é dever de todos saber escolher bem o seu candidato, é um dever de todos participar, né, da campanha e daquele ano, daqueles anos que seu candidato foi eleito. Então, entendam que uma coisa é o direito, você ter o direito de ir e vir, vamos dizer assim, e o direito de contribuir, informar também, e o dever de contribuir isso. Dever se informar também, né? Sim, sim. Né? O de se informar também. Só que o se informar é assim, é direito de todo cidadão a informação, mas é dever de todo cidadão buscar a informação. Então, sim, olha como são coisas diferentes. É direito de todos, todo mundo tem direito à informação. Então, não pode ser omitido nenhuma informação. Por exemplo, o governo federal ele não pode omitir nenhuma informação, ele tem que dar as informações, né? Ele não pode omitir nenhuma informação de cunho público, de cunho das pessoas, da população. Então, esse é um direito de todos. Porém, é dever de todos buscar a informação, né? Sim. E aí, assim, eu tenho que buscar a informação em fontes confiáveis. Então, uma coisa é o dever, e uma coisa é o direito, né? E aí, só que por que eu estou trazendo toda essa discussão? Foi considerado que a prática de atividade física, por ela ser uma prevenção à saúde, é um dever do cidadão buscar, então, a prática esportiva. Então, é um dever meu, como cidadão, ir praticar esporte.
E aí vem os questionamentos. Será que todo mundo consegue praticar esportes? Será que todo mundo consegue praticar atividade física regular? É um dever? E será que isso é o certo? Ser um dever ou ser um direito? Que todo mundo tenha disponibilidade. Porque quando é um direito, isso está alcançável por todos. Todo mundo pode praticar. E aí agora sim, depende da pessoa, né, como um dever dela ir lá e fazer o seu papel e praticar. Entenderam? Então, sim. O direito é como se ele alcançasse todos. Que nem assim, o direito ao voto alcança todo mundo. Agora é dever do cidadão ir votar no dia. Então, o dever dele. Ele não é obrigado a sair de casa e votar, mas ele tem esse direito. Por que ele não sai de casa e vota, então? Exerce o seu direito ao voto. Vocês entenderam assim? Então, direito, e aí chegando ao ponto de que, então, a atividade física, né, ela tem que ser exercida de forma autônoma, então, a pessoa tem autonomia de forma individual e coletiva de praticar atividade física, e aí então ela passa a ter um caráter não como dever, mas como um direito. Então é um direito de todos a praticar atividade física. E aí como vamos alcançar esse direito? Então os governantes federais, estaduais e municipais, eles têm que garantir esse direito a ser exercido. Então, onde você pratica atividade física? Geralmente em parques, em associações, clubes. Então, eles têm que esse direito aconteça. Então, eles têm que disponibilizar condições, parques, pavimentação de vias de deslocamento, ambientes seguros e iluminados. Então, é um direito que nós temos e é obrigação dos governantes, então, de ofertar esse direito a gente. E aí o dever, né, aí é assim, depende da gente ou não praticar atividade física. A gente tem um espaço, tem a adequação, e aí depende só da gente ir lá e exercer nosso papel ali. Entenderam? Como muda as coisas? Então não é um dever, não é um direito, não é um dever do cidadão, na verdade. É um direito de todos, é um direito como cidadão. Então tem que atingir a todos, né? E aí vem outros questionamentos. Será que atinge a todos, né? Então aí já outras perguntas, né? Outros porquês, né? Então, ó, para exercer esse direito, né? Por sua vez, as pessoas precisam de condições que viabilizem, né, então, alcançar isso. Então, essas condições que eu falei para vocês, né, a prática de exercício físico, ela precisa de uma escolha consciente, ela não pode ser uma pressão, ela não pode ser pressionada a ser exercida, então ela tem que ser uma escolha tanto individual como coletiva, né, das pessoas. Então, aí que entra o dever, né, a pessoa exerce ou não aquilo, né. E aí, só que acontece, né? Também o sedentarismo, ele acaba sendo uma escolha. Então você pode escolher tanto ter uma vida saudável como uma vida sedentária, sem praticar atividade física. E aí a gente só não pode confundir sedentarismo com obesidade. Muitas pessoas confundem, né? Obesidade é uma coisa, né? Sedentarismo é outra. Nós vemos muitas pessoas sedentárias que não são obesas. E nós vemos muitas pessoas obesas que são fisicamente ativas. Então, olha que existe, sim, uma diferença muito grande, né? Então, o sedentarismo, a gente sempre fala que é aquelas pessoas que não praticam o mínimo de gasto energético, o mínimo de atividade física necessária para ela. Então, assim, a pessoa que muitas vezes evita de subir uma escada, evita de fazer uma caminhadinha até o mercado, até a padaria, ela evita de fazer qualquer atividade física, é uma pessoa sedentária, né? E a obesidade, né, no caso de uma pessoa obesa, são pessoas que estão acima do peso considerável saudável, não que é o peso ideal também, que eu acho o termo errado, usar o peso ideal da pessoa, mas um peso que ela está acima, que ela pode gerar doenças metabólicas, doenças coronarianas, doenças cardíacas.
Então, no caso, são coisas diferentes. A gente vê muitas vezes uma pessoa obesa que começa a treinar, se torna fisicamente ativo e ela diminui os seus índices calóricos, né, de forma muito alta. Ela começa a ter uma qualidade de vida, porém, muitas vezes ela não consegue perder todo aquele peso corporal e ela continua, às vezes, acima do peso, porém, de uma forma saudável. O organismo dela está saudável, né? Diferente, muitas vezes, de um sedentário, que ele tem, às vezes, baixos índices glicêmicos, né? Índices, às vezes, de gordura, ou então de lipídios, índices de gordura, no caso, né? E glicêmicos, no caso, índices de gordura no sangue, colesterol no sangue, ela diminui isso, né? Ou não, ela não pratica atividade física nenhuma e talvez ela esteja com um peso corporal baixo, porém um índice de colesterol muito alto, né? Então, os índices de LDL, por exemplo, que é o colesterol que é considerado, chamado de colesterol ruim, né? De forma popular, o LDL às vezes está muito elevado, o LDL, né? E aí ela pode, a gente considera como ela abaixo do peso, né? De um obeso, no caso, ela está no seu nível de peso ali correspondente à sua estrutura anatômica, porém com índices de colesterol muito elevado, tá bom? Então a gente tem que só determinar muito bem isso. Sedentarismo e obesidade são coisas diferentes, tá bom? E aí, ó, segundo, por exemplo, um programa das Nações Unidas, né, da ONU, que foi chamado de Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicado em 2017, né, ele apresenta 3 pontos que favorecem a prática esportiva. Então a gente não pode esquecer, né, desse termo aqui, ó, de favorecer a prática de atividade física. Então, nesses 3 pontos ali, a gente fala de tempo, nós falamos ali de condições de materiais e financeiras, condições financeiras que a pessoa tem, e até de materiais para executar, ter uma prática de atividade física regular, e caráter simbólico e cultural, também é um outro termo. E aí agora a gente vai falar de cada um deles, né, dentro da nossa aula agora. Então, falando um pouco de tempo, né, o tempo disponível para iniciar um programa de exercício físico. Então, assim, e aí a gente vai entrar bastante, né, nessa situação. Hoje vocês estão vendo que a gente vai falar um pouquinho não, vai falar bastante sobre esses processos da pandemia que nós estamos vivendo. E aí, pensando um pouquinho ali, tempo disponível para iniciar um programa de exercícios físicos. Pensa vocês, entraram na faculdade. E aí muitos vêm direto do trabalho, outros do trabalho vai para casa, descansa um pouco, e da casa vem para a faculdade. Outros trabalham em casa, outros muitas vezes só vem deslocado, por enquanto não está trabalhando, né? Só vem então deslocamento de casa até o trabalho. Mas enfim, você tem que se deslocar até a faculdade, né? Até então, pelo menos no começo do semestre aí. Você tem que se deslocar até a faculdade. Você tem que dedicar um tempo para isso, que muitas vezes você fica 30 minutos, 1 hora, 2 horas, né, dentro do transporte público só para poder chegar na faculdade. Fora o mesmo tempo que você tem para sair da faculdade e ir para casa, ou às vezes para o trabalho, né? A gente não sabe. Então, olha o tempo que você dedica para a faculdade. Muitas vezes a gente fala assim, o aluno fica na faculdade 3 horas, mas e o tempo que ele se deslocou, né, até a faculdade? O tempo que foi necessário para se deslocar até a faculdade? E o tempo que foi necessário até se deslocar da faculdade para o seu próximo ambiente, ou trabalho, ou casa, né? Teve um tempo ali. Então, às vezes a gente soma tudo isso, o aluno fica 3 horas dentro da faculdade e 4 horas dentro do transporte público. Olha o total aí de 7 horas que são dedicadas para você fazer a faculdade, né? Então, é um tempo que tem que ser, às vezes, considerado. A gente precisa otimizar esse tempo. Muitas vezes, você otimizar esse tempo seria assim, coloca o conteúdo no celular para você estudar, leva um livro para você poder ler,
leva o caderno, abre o caderno para você ler. Você está tentando, às vezes, otimizar esse tempo, né? De estudando dentro do transporte público. E tem muita gente que tem dificuldade. Pô, professor, pô, de repente o ônibus começa a balançar muito ali, eu não consigo ler, não consigo criar foco. É muita gente falando e eu não consigo ter foco, né? Quanto ao que está acontecendo. Então, pensando no tempo que vocês se dedicam, né, aos estudos, é um grande tempo. Imagine o tempo que vocês se dedicam também para fazer atividade física, né? Professor, pô, tenho que sair de casa, vou para o trabalho, chego no trabalho às 7 horas da manhã, saio de casa às 5 horas da manhã, aí eu saio do trabalho, vou para a faculdade, eu não consigo treinar muitas vezes. Mas terminei minha faculdade, tô de férias, só que o tempo que eu me desloco até a minha casa, ou então até uma academia, até o parque, até o clube, é muito cansativo. Às vezes o parque já está fechado, por ser de noite, que eu chego em casa, o parque já está fechado, então eu não consigo praticar atividade física. Então, a gente sempre tem que entender qual é esse tempo disponível, né? Será que existe um tempo ali disponível para se dedicar ao esporte, ao exercício? Porque muitas vezes você até tem um tempo para iniciar. Mas será que você tem tempo para dedicar? Então, assim, você conseguir praticar regularmente, você conseguir praticar um tempo adequado. Às vezes, professor, eu tenho 10 minutos, será que é suficiente? Talvez não seja, talvez seja, não sabe, a gente não sabe. Então, o tempo a se dedicar também é importante, né? Às vezes você tem tempo para se dedicar, às vezes não tem tempo para se dedicar, né? E isso também tem que ser levado em consideração, né? Mudanças ambientais quanto que aí acabam sendo necessárias, né? Se a gente pensar, né, nesse coisa do tempo dedicado, que mudanças são necessárias? Por exemplo, às vezes no deslocamento, né, que você tem do trabalho até a academia e depois da academia até a sua casa, né? Talvez mudar ali o deslocamento, a forma de deslocamento, ter às vezes mais disponibilidade de ônibus, transporte público, ter uma disponibilidade maior de um transporte particular um pouco mais rápido, ou então um pouco de menor retenção ali no trânsito, então que ele consiga fluir melhor no trânsito, por exemplo, como uma moto, não sei. Então, às vezes, a mudança que você faz para tentar melhorar, só otimizar mais o seu tempo, né? O seu tempo de deslocamento, né? Mudanças dentro da sua rotina, muitas vezes, a forma, o tempo que você disponibiliza ali para você, às vezes, acaba dormindo muito tarde, acordando muito cedo. Então, você, como tentando dormir de forma mais regular, dormindo em horário mais cedo, para poder acordar um pouco mais cedo e manter suas horas favoráveis de sono, e assim você conseguir treinar. Com o período que você acorda ou antes de dormir, você conseguir treinar bem. Então, e no final ali uma adequação também do tempo em relação à adequação, às vezes, de otimização daquele tempo. Pô, eu tenho 40 minutos para treinar, então eu não vou ficar, desses 40 minutos, ficar 20 minutos no celular, enquanto eu estou praticando atividade física. Não, eu vou ficar os 40 minutos treinando. Então eu vou adequar o meu tempo, eu vou otimizar o meu tempo, né? E aí é um ponto também muito que deve ser muito pensado. Tem que ter uma relevância ali, né? De também ali na prática de atividade física, né? Mudanças ali. Deixa eu só olhar aqui no grupo, ver se alguém mandou alguma coisa. Então, assim, ó, uma coisa que a gente vê agora, por exemplo, né? As pessoas hoje, atualmente, né? 2020, exatamente em maio de 2020, né? Dia 20 de maio, né? Uma coisa que a gente vê hoje, né? Eu não posso dizer isso que vai acontecer semestre que vem, eu não posso dizer que isso vai acontecer ano que vem, né? E eu tenho certeza que isso não aconteceu no ano passado, né? As pessoas hoje, por exemplo, fazendo atividade física em casa, né? Porque elas têm mais tempo e muitas vezes, assim,
devido ao deslocamento, o tempo que ela perdia tendo um deslocamento até a faculdade, até o próprio trabalho, e hoje ela fazendo home office, e as pessoas falam assim, pô, eu consigo ter mais tempo, porque eu não estou perdendo tempo no trânsito, eu não estou perdendo tempo me deslocando de casa até o trabalho, e do trabalho até em casa, ou do trabalho até a faculdade, da faculdade até casa. Eu tenho mais tempo útil ali, que eu consigo me dedicar à prática esportiva. E aí a busca, de forma até muito elevada, né, de praticar atividade física em casa, que é uma coisa que poucas pessoas faziam até então, né? E hoje em dia, e muita gente via como um problema, né? Ah, praticar atividade física em casa não dá, porque eu não tenho material, eu não tenho espaço. E as pessoas estão buscando vídeos mostrando que dá para você fazer atividade física sem precisar de um espaço tão grande assim, sem precisar de materiais, né, de grande rivalidade. Pô, sempre treino na academia porque eu tenho material lá. Talvez hoje eu estou treinando fora da academia, treinando bem. E aí o papel, muitas vezes, né, que eu tento trazer muito essa conscientização do profissional, é o nosso papel como profissionais de educação física de mostrar isso, de tentar pensar nisso, que é um novo mercado de trabalho. Pô, professor, mas como um novo mercado de trabalho? O aluno está treinando em casa. Qual que é meu papel como atuação aí? Muitas vezes é você tentar trazer essa disponibilidade para o aluno, como você personal, como você professor orientador ali de prática de atividade física, de você orientar seu aluno de praticar atividade física em casa, regularmente, né? Então esse é o nosso papel também, né, de entender essas novas influências ali de práticas esportivas e tentar trazer isso ali para nosso aluno, né, essa disponibilidade para nosso aluno, né? Às vezes adequar o tempo, né, para ir para a academia, treinar regularmente também é importante, né? Talvez isso não vai acontecer de forma tão constante, porém a gente tentar fazer às vezes de uma forma otimizar aquele pouco tempo que tem seria também interessante, né? No terceiro ponto, né, dessa importância, né, que é apontada por esse projeto da ONU, né, e da a Organização Mundial de Saúde, são as condições de materiais e financeiras, né, das pessoas, né? As condições tanto para a prática ou utilização de materiais, como condições financeiras até de aplicação do seu investimento para a contratação de um personal, para a contratação de uma academia, né? A contratação de um centro esportivo ali, fora dos centros mais comuns, que são academias, mas centros que você vai praticar atividade física dançando, fazendo pilates, yoga. Então, ali também é uma mudança, né? Então, a disponibilidade de locais com estruturação para atividade física de forma eficaz e segura. Então, é importante, que é o que a gente está vendo agora, que a gente está nessa atual situação. Será que a gente consegue ver isso? Será que os ambientes, eles são realmente necessários? Eles geram essa segurança que a gente precisa no atual momento, né? Então já é um outro questionamento que por enquanto eu vou deixar ainda vocês refletirem quanto a isso, né? E daqui a pouco a gente retorna aí com essa perguntinha, tá bom? Então a disponibilidade de locais, né? A gente pensar tanto de forma segura, né? E eficiente, né? Então disponibilizar materiais, disponibilizar às vezes locais públicos, né? E que tenha a adequação de materiais e até estrutura para praticar o esporte ali que é tão sonhado, que é tão desejado, né? Então, segurança do ambiente, será que é um ambiente seguro para a prática de atividade física? Será que é um ambiente com boa sinalização e informação? Será que as pessoas sabem se comportar também nesse ambiente? Porque não adianta ser um ambiente seguro
E as pessoas não respeitam o dever de todos, né? Então não respeita o direito de todos, na verdade. E como dever, ela não se responsabiliza de se adequar de forma adequada àquele o local, né? Se adequar àquele local, para poder, às vezes, evitar um acidente, evitar possíveis agressões, até autoagressões ali no momento ali de distração. E locais públicos, então, a gente pensar em locais públicos, né? Maior número de locais públicos que possam as pessoas praticar atividade física, com boa iluminação, não ambientes escuros, ambientes até perigosos, né? Perigosos, né? Não perigosos, perigosos, né? Com pavimentação, então um piso adequado para a prática de atividade física, e aí novamente com a segurança adequada, né? E tem um ambiente seguro, não só de elementos ali que possam roubar alguém, mas de ambiente seguro para que a pessoa não tenha um risco de lesão, não tenha uma lesão, não tenha algum problema ali devido ao ambiente inadequado, né? Com uma boa limpeza. Então a gente fala assim, que é um ambiente com uma boa limpeza, sem risco de transitar animais peçonhentos, animais que possam gerar um risco para as pessoas, né? E aí, às vezes, um ambiente público com materiais adequados, né? Que a gente consiga também fazer nossos exercícios sem gerar nenhum risco, né? Sem gerar nenhum risco ali de se machucar, sem gerar algum risco de lesão, né? Então, seria também adequado isso, né? Um ambiente, que eu nem falei para vocês, limpo, sem nenhum risco, né? Sem nenhuma risco ali, por exemplo, a pessoa está de bicicleta e ela pode ter algum risco ali de se machucar devido um ambiente inadequado, né, em relação à limpeza, né, um ambiente sujo que pode travar a roda da bicicleta e a pessoa se machucar, né? Então é importante sim um ambiente bem adequado. E as condições técnicas, né, como orientação à prática esportiva e exame específico. E aí que tá. Muitas vezes, se a gente fala que o esporte, a prática esportiva é um direito de todos, né, e como direito os governantes, né, que dirigem os países, né, o nosso país, por exemplo, eles deveriam dar mais espaço, adequar mais os locais para a nossa prática regular de atividade física. Só que acontece, muitas vezes, existe um ambiente adequado, com os materiais adequados, que nem a gente vê aqui nessa imagenzinha aqui do lado, porém, nesse ambiente, a gente não tem nesse ambiente, a gente não tem um profissional responsável para orientar as pessoas. E as pessoas acabam fazendo qualquer coisa. Então, não tem uma orientação específica, né, por profissionais adequados, condições técnicas, então, que a gente fala. Então, pensem assim, a prefeitura coloca nos parques lá um monte de aparelhos, que nem esse daí que eu apontei para vocês. Aí as pessoas começam a utilizar os aparelhos, mas em qual intensidade que elas estão usando? Quantas repetições, quantos exercícios elas estão fazendo? Quantas séries cada exercício tem? Qual é o volume, qual a intensidade desse trabalho todo? Eu mandei vocês fazerem aí, eu passei para vocês um trabalho prático aí de montar uma periodização, né? E vocês tinham que montar a primeira parte, pensando todas as etapas, e na segunda parte montar ali as sessões de treinamento, né? E aí, no caso das sessões de treinamento, eu falei para vocês colocar mais ou menos a quantidade de exercícios, eu falei para vocês colocarem lá o número de séries, repetições, trabalhando assim, mais ou menos o volume e a intensidade de trabalho, o tipo de estímulo, né? Então o tipo de intensidade dos trabalhos, se é choque, se é um estímulo alto, médio ou baixo, eu falei isso para vocês, né? Só que acontece, vocês têm toda essa experiência, né? E aí existe um espaço lá adequado para a prática de atividade física.
mas não tem vocês lá. Então isso também tem que ser um direito, né, dentro da sociedade, que ter profissionais de educação física, por exemplo, nos ambientes em que vai ter prática de atividade física, com materiais. Por quê? Vocês são as pessoas qualificadas para isso. Vocês que conseguem fazer exames específicos, né, exames de avaliação física, vocês que muitas vezes vão se adequar a orientar o seu aluno a pedir um exame médico para que ela tenha menos risco, né, ao praticar atividade física. Então é uma das grandes importâncias, né? E daí acaba sendo uma coisa bem com desigualdade social, né? Vamos dizer, claro, porque muitas vezes a pessoa tem toda a vontade, tem todo o interesse, tem tempo para praticar atividade física, mas não tem uma condição financeira adequada, né? E aí entra lá nas condições financeiras, né? Que ela não tem uma condição financeira para pagar uma academia, pagar um personal, né? Pagar um professor ali para acompanhá-lo dentro de uma prática esportiva num parque, num clube, né? Então, acaba sendo também um problema dentro da nossa sociedade, né? O direito de todos não é atingido, né, de forma adequada. Então, muitas vezes as pessoas recorrem, né, a estabelecimentos privados para praticar atividade física, como academias, clubes, onde ela terá um atendimento especializado. Então, ela terá um profissional de educação física ali para tratá-la, né, da forma adequada, para montar todo o seu treinamento de forma adequada. Então, muitas vezes, a pessoa que tem condição, ela vai fazer isso, né? Ela vai buscar esses centros, ela vai buscar, muitas vezes, outros espaços, né? Às vezes, eu deixei aqui o meu gifzinho. Às vezes, espaços de forma coletiva que ela consiga, por exemplo, ter sua aula de dança, que ela gosta muito, ter a sua aula de lutas, né? Então, não necessariamente são academias de musculação, né? Mas academias de dança, academias de luta, academias de ginástica, né? Que ela consiga fazer as suas aulas que geram mais prazer e motivação para ela, né? E aí a gente tem um outro ponto, né? Que são os espaços com as melhores adequações, então são necessários que apresente maior número de praticantes assim, e isso, com estudos, mostra que acaba acontecendo. Então, quando existem espaços com boa segurança, com boa pavimentação, iluminação, acaba acontecendo um grande número de pessoas ali praticando atividade física. Então, olha isso. Se eu dou todas as adequações necessárias, eu crio uma motivação para as pessoas estarem ali. E aí aumenta o número de praticantes. Isso tem estudos, gente. Isso eu não estou falando da boca para fora. Isso são estudos que são comprovados. Um exemplo. Na cidade de São Paulo e em outras cidades também, né? Eu acho que São Bernardo também aconteceu. Teve outras cidades ali. Eu não sei se São Bernardo aconteceu na verdade. Eu acho que aconteceu mais em Santo André e São Caetano. Mas o que acontece? Começou a colocar, por exemplo, ciclovias, né? Os prefeitos de várias cidades, então, colocaram ciclovias, né, nas suas vias principais, nas vias de maior fluxo e deslocamento de pessoas. Aí muita gente se falava assim no começo, mas você só vê uma pessoa andando de bicicleta ali. Será que realmente é necessário? O que acontece? Pensem da seguinte forma. Se eu tenho um espaço adequado, eu tenho a vontade de frequentar esse espaço. Então, imagine assim, para quem aí tem carro, moto, dentro da turma aí que está assistindo a aula, pense vocês, se vocês têm o carro de vocês, a moto de vocês, vocês se enfiam em qualquer rua? Vocês se metem em qualquer rua? Por exemplo, se a rua ela está adequada, com boa transição ali, uma boa pavimentação, então uma boa transição para o carro de vocês.
Vocês vão frequentar essa rua, às vezes, para se deslocar? Vocês vão passar por essa rua para se deslocar e chegar até o seu ponto, seu objetivo, o seu ponto de necessário ali, que seria o trabalho, né? Ou ou a faculdade, ou até o seu ponto de lazer ali, de praticar atividade física. Se você tem a segurança que ali não tem buracos, você vai passar por lá. Se você sabe que ali tem buracos, se você sabe ali que é uma pavimentação ruim que pode danificar seu carro, você não vai por aquele caminho, você vai para outro caminho. Se é um ambiente que, que não gera tanta segurança, né? E aí é um ambiente que você pode ser roubado, é um ambiente que você pode ser, corre risco ali, né? Risco de morte. Você vai frequentar aquele ambiente? Não. Você prefere ir por outro local. Se você não tem como ir por outro local, você acaba indo para aquele ambiente, né? Agora, o que acontece? Então, o que eu quero dizer com vocês? Se vocês começam a ver que tem mais ambientes adequados para esse deslocamento, o que vocês motivam? Pô, vou comprar um carro, eu vou comprar uma moto, porque eu sei que os ambientes que eu vou andar são ambientes seguros, são ambientes que têm ruas pavimentadas, ruas asfaltadas. Então eu posso andar com esses ambientes. Eu tenho onde guardar o carro numa garagem, eu tenho onde guardar a moto, tanto na ida como na quando chegar no local, né? Tanto quando eu saio do meu local, na verdade, quando eu chego no local, eu tenho onde guardar o carro. Então eu tenho um ambiente seguro. Aí você fica motivado. É a mesma coisa do ciclismo. É a mesma coisa de você pegar sua bicicleta e sair pedalando. Se existe um ambiente seguro, com vias adequadas, você sente seguro e com vontade de frequentar esses lugares. Você fica com o seguro e com vontade para você pegar sua bicicleta e se deslocar até o seu trabalho. Então, quanto mais ciclovias e ciclofaixas, você incentiva as pessoas a andarem de bicicleta. E a gente viu que essas cidades que colocaram ciclovias e ciclofaixas de forma segura nos seus ambientes, aumentou o número de ciclistas nessas cidades. Por quê? As pessoas muitas vezes iam de ônibus e falavam assim, pô, eu vou agora de bicicleta. Porque eu pratico atividade física junto. Se eu tenho um parque próximo de casa, isso me motiva a praticar atividade física. Se o parque é muito longe, eu vou fazer atividade física onde? Eu vou ter que fazer num ambiente seguro. Talvez a rua, eu ficar andando na rua, não é um ambiente seguro para mim. E aí você também influencia de forma direta. Então a gente tem que parar para refletir de forma bem ampla, né? Muitas vezes eu vi muitas críticas quanto à criação de novas ciclovias, ciclofaixas, só que a motivação que você cria nas pessoas é muito grande, principalmente para mim que andei por muito tempo de bicicleta, já fui atropelado 2 vezes, né, de bicicleta, fui atropelado, me machuquei, danificou toda a minha bicicleta, e não tive um amparo após ser atropelado, né, e que os condutores dos seus veículos foram embora. E isso, no caso, tanto homem como mulher, porque eu fui atropelado por um homem e eu fui atropelado por uma mulher, e os dois foram embora e não prestaram socorro ali quando eu precisei, né? Então, eu até me desmotivei a andar de bicicleta. Isso aconteceu comigo, né? Eu me desmotivei a andar de bicicleta e aconteceu que no final, quando teve essas criações de ciclovias e ciclofaixas, me motivou a voltar a andar de bicicleta. Só que o trauma que eu tive em relação ao meu acidente acabou que não gerou tanto aquele impacto para mim que eu não voltei a andar de bicicleta, né? Ainda, né? Tô começando a pensar muito em voltar. Só que precisa de um ambiente seguro, senão acaba acontecendo acidentes e muitas vezes não é o culpado o ciclista, é o condutor do veículo ali, do automóvel, da moto, do caminhão, do busão, né, do ônibus. E muitas vezes o ciclista não tem culpa e ele é o menos culpado dentro da via. Ou até mesmo, né, às vezes o culpado pode ser um transeante, né, um pedestre, e aí acaba acontecendo um acidente por causa do pedestre. Também pode acontecer, né? Ou do próprio ciclista, né? Todo mundo tem culpa no cartório em algum momento, né? Alguém vai ter.
E aí existe uma forte relação, então, entre ambiente e a escolha da prática de atividade física. Então, quando a gente tem, o que eu quero que vocês entendam, quando a gente tem um ambiente adequado, que gere segurança para as pessoas, um aumento na escolha de praticar atividade física. As pessoas vão se sentir mais motivadas e elas vão se sentir mais incluídas para fazer atividade física naqueles ambientes, né? Então a gente também tem que colocar isso na balança, que é necessário, extremamente necessário. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar aí, fica à vontade. Eu sei que eu falo muito, vou até tomar minha aguinha aqui. Por enquanto, tranquilo, professor. Ainda não veio nenhum questionamento, né? Então, ó, nessa... De novo, apertei aqui aqui. Aperto o botão errado que ele já vai para o último slide. Então, pensando nesse ponto ainda de condições financeiras, condições de materiais para a prática esportiva, agora começa a vir o questionamento, né? Eu vou fazer um primeiro questionamento a vocês, né? Que seria esse em relação, né? Será que só saber que os exercícios é bom é suficiente para as pessoas serem ativas, né? É uma pergunta que eu faço para vocês, né? Já uma das perguntas. Uma outra pergunta, a culpa está no indivíduo que apenas não quer praticar um esporte? Será que a culpa é do indivíduo? É ele que é o culpado, é ele que não quer praticar atividade física? E numa outra condição, né? Faltam condições para efetivar a prática esportiva? Então, falta algumas condições ali para as pessoas praticarem atividade física de forma regular, de forma constante. Então, deixei essas 3 perguntinhas aí, queria que vocês se manifestassem aí, pelo menos para responder uma delas, falassem um pouquinho sobre uma delas aí. O que vocês acham, né? Como futuros profissionais da área da educação física. Professor, Pode falar. boa noite, meu nome é Paulo. Em Boa noite, relação Paulo. às dificuldades, a culpa é do indivíduo, e nós, toda a dificuldade, a gente fazer uma desculpa para não se esforçar, ou qualquer que seja a vida, os quenianos mesmo seriam, são, às vezes eles descansam porque não tem um tênis. Então, assim, nosso país é um país de terceiro mundo, mas se desenvolveu muito. Então, hoje é possível praticar esporte, não esporte assim que tem um custo alto, mas é possível. Então, acho que é do indivíduo. Quando você quer, você faz. Então, você acha que tem mais culpa o interesse individual do que o interesse do que o ambiente em si, né? Totalmente, professor. Inclusive, tem alguns esportistas que a vida deles cabe a isso. O Romário veio de favela e pegava carona e chegou onde chegou, e vários outros, né, que veio da carência, da necessidade social. Então, eles não encontraram dificuldade para alcançar o objetivo. Alguém aí concorda, discorda do nosso amigo Paulo aí? Alguém concorda, discorda? Queira se manifestar? Professor, Oi. eu concordo em parte que realmente tem muitas pessoas que têm uma possibilidade de praticar algum esporte, mas não pratica. Muitas vezes por comodismo mesmo, né, de não querer mudar a rotina, aí acaba colocando a culpa em fatores externos. E tem muitas pessoas também que não têm a condição de não estar conseguindo ir frequentar um lugar para fazer atividade física. Por exemplo, eu morava em Minas, numa cidadezinha do interior, e lá não tinha academia. Às vezes as pessoas queriam fazer uma atividade física, frequentar um lugar, mas não tinha academia na cidade. O único meio que as pessoas tinham lá de fazer alguma atividade era caminhar
no loteamento que tinha lá, indo muito isso, caminhar e fazer uma corrida. Então, tem muito lugar que também não tem uma estrutura. Às vezes o indivíduo tem vontade, mas não consegue ir por conta que não tem um local. E também tem muita gente que tem todas as possibilidades de ir, que acaba botando culpa em várias outras coisas e realmente não tem vontade de ir mesmo. Certo. Alguém concorda, discorda aí, quer se manifestar? Professor, Oi. professor, em relação ao que o colega falou, há muitos lugares pelo Brasil, até que são materiais para fazer halteres. Eu já vi muito isso, concreto, ou outras coisas, que fazem um movimento, que treinam. Basquete eu já vi muito, de utilizarem de coisas de ferro velho. Eu acho assim, quando você quer, você não vai medir esforços para praticar. É o que eu vejo. Não para ser um atleta de alto nível, mas para melhorar a sua saúde ou a sua condição mental. Mas assim, quando você quer, você não vê obstáculo. Mais alguém quer falar? Eu acho que também, falar, só para complementar aqui também, eu acho que é igual o Paulo falou, tem os meios também para a gente poder estar procurando igual fazer o halter ali com cimento, que os caras fazem bastante. Mas é igual tem essa primeira pergunta aí, será que saber se o exercício é bom é suficiente? Às vezes ele sabe que o exercício é bom, tem ali uns meios para ele fazer algum halter assim, mas às vezes não tem o conhecimento para saber fazer aquilo ali da melhor forma, para não até não lesionar. Certo. Mais alguém? Alguém quer falar? Pode falar. Professor, Oi. em relação ao conhecimento também, nós sabemos que a taxa de... Eu vou usar esse exemplo para... O analfabetismo no Brasil é muito alto. São quase 40 milhões de habitantes ou analfabetos ou totalmente analfabetos. Eu acho assim, quando você quer também o conhecimento, você busca, você pergunta, você pesquisa. Então, assim, é a minha opinião, quando você deseja algo, você nunca vai medir esforço para alcançar. A minha opinião é o que eu acho. Mais alguém? Estou evitando falar, gente. Então a gente tem o seguinte, se a gente pega uma porcentagem da população, um pouco acima da metade da população pratica atividades físicas em instalações esportivas. Então elas praticam, né, em algum espaço, não necessariamente em casa, mas em algum espaço esportivo. Aí o que acontece? Dentro desse universo ali, dentro desse número de pessoas, vamos dizer assim que seja mais de 100 milhões de pessoas, né? Porque no Brasil tem 200 milhões, então a gente tem mais de 100 milhões ali de pessoas praticando atividade física, né? Então, a gente tem mais ou menos 32% dentro desse valor aqui, 32% praticam em instalações com acesso pago e 19% em instalações gratuitas. Então, olha como a gente já deu uma redução, né? Em ambientes que são pagos, metade dessas pessoas praticam em ambientes pagos. Um ambiente, então, que ela tem que ter uma aquisição financeira para pagar, né, para poder praticar atividade física. E 19% são em instalações gratuitas, né? E aí, num outro questionamento, sobre espaços públicos e privados, 33% praticam atividades físicas nesses locais, né? Então, que foi falado aqui mais ou menos, e sendo que 19% em espaços com estruturas e 14% em espaços sem estrutura. Então, se a gente pega então esse valor de 33%, 19% tem uma estrutura adequada para a prática de atividade física e 14% não tem essa estrutura adequada. E aí 5% somente, né, utilizam estruturas de condomínio ou na própria casa. Então, olha essa porcentagem, né? Dentro desse valor total,
somente 5% desse valor utiliza do seu espaço ali como condomínio ou casa para praticar atividade física, né? Isso aumentou agora? Com certeza aumentou agora, né? Porque os ambientes, até os espaços para a prática de atividade física estão fechados, né? Só que 5% é um valor muito pequeno. E aí é o que eu falo para vocês. A mudança devido a dessa infecção aí através de um vírus vai mudar muito essa porcentagem. Mais pessoas vão praticar atividade física em casa. Mais pessoas vão utilizar ambientes mais restritos a grande volume de pessoas, vão utilizar ambientes mais restritos para a prática de atividade física, né? Então a gente precisa analisar o seguinte, ó, é necessário observar o impacto das instalações esportivas, né, de acordo com o território analisado, que aí é uma coisa que a gente vai ver também. Então o território analisado vai ser esse gráfico aqui, ó. Algumas instalações esportivas, né, alguns locais, né, então da prática de atividade física, e as regiões que temos no nosso país, né? Então região norte, nordeste, centro-oeste, aí depois vem sudeste e sul, né? Então se a gente pegasse lá de cima até descer e colocar lá embaixo, né, do país, a gente tem o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, né? Então assim, ó, se a gente pensar nos locais de prática de atividade física, instalações esportivas pagas, a gente tem o maior número no sul e o menor número sudeste. E aí que é uma coisa que a gente pensa, calma aí, no sul do país tem maiores instalações esportivas pagas, então academias, clubes, e as menores instalações, se a gente pegar, é no sudeste, onde fica a maior aquisição financeira do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Olha que interessante isso. Então, só que isso é contando em relação à população dessas regiões. Então, se a gente pegasse no valor populacional, né, no sudeste é onde tem o maior número de pessoas, né? Então, adequadamente ao número de pessoas, tem menor número de instalações esportivas, né? E aí, se a gente pega no número de pessoas do norte e do nordeste, muitas vezes tem um menor número de público em relação aos outros locais, e aí, como tem um grande número baixo de pessoas, o número de estabelecimentos, de instalações esportivas acaba sendo muito alto, né? Então, se a gente pegasse uma comparação, a cada 10 pessoas existe uma academia no norte e no nordeste. Já no centro-oeste, no sudeste, no sul, a cada 100 pessoas existe uma academia. Então, vira a diferença, né? Então, a cada 10 existe uma academia, a cada 100 existe uma academia. Então, tem o maior número de pessoas e o menor número de academias para esse público, porque tem maior número de pessoas. Entenderam? Questionamento? Então, tentem analisar dessa forma aí. E aí, quando a gente vai pegar, então, instalações esportivas gratuitas, né? Quando a gente pegou instalações pagas e instalações gratuitas, o maior porcentagem também é no sul. Então, tem uma maior porcentagem em relação a instalações pagas e instalações gratuitas, né? Voltando a dizer, no sul, o número de pessoas acaba sendo um pouco menor em relação ao sudeste, por exemplo, mas acaba tendo uma relevância ali no número de academias e clubes, né, para esses públicos. Então, espaços abertos com estrutura. Então, espaços abertos com estrutura, o maior, aí vem o sudeste. Então, a gente tem maiores espaços com estrutura. Então, maior número de parques com estruturas adequadas, maior número de clubes abertos, né, com grande estrutura em relação a outras regiões do país. E olha que alternância interessante. Quando a gente pega o sul, que até então, instalações esportivas pagas e grátis, tinha uma maior porcentagem. Quando a gente pega espaços abertos, estruturados, e até espaços abertos sem estrutura, então com estrutura e sem estrutura, o sul está bem abaixo, né, desses espaços abertos, né? Então a gente pode dizer que no sul não tem tantos parques, não tem tantos
clubes ali a céu aberto, espaços abertos até para frequentar as pessoas, clubes públicos, né, de frequentamento ali, principalmente aí então no ambiente de parques, né, não tem tantos de forma a sanar a necessidade da população, né. E quando a gente pensa em espaços abertos, sem estrutura, no centro-oeste ele tem maior quantidade, né, de espaços sem estruturas, tem espaços ali públicos, tem espaços abertos, mas não são espaços com adequações positivas, né. E São Paulo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, fica em segundo lugar ali, que é do Sudeste, né. E aí, pensando em casa e condomínio, então local de prática de atividade física que as pessoas utilizam mais para praticar atividade física, a gente vê uma coisa interessante aqui, né, que o Nordeste ele tem uma maior público que utiliza como casa e condomínio para praticar atividade física, em relacionado a outras regiões, né, ele tem maior número ali. Em relação, por exemplo, ao Sudeste, é o menor número, seguindo por Sul. Então, olha que interessante, os dois que têm maior economia do país, né, no caso do nosso Brasil ali, os dois que têm maior economia, a região Sudeste e região Sul, tem uma menor público utilizando esses espaços como casa e condomínio para praticar atividade física, e acabam optando em utilizar mais espaços abertos e instalações esportivas, no caso, grátis e paga. Eles preferem utilizar mais esses espaços. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que entender bem essa frase aqui, né? Que a gente tem que ver o impacto dessas instalações esportivas de acordo, então, com o território, né? E de acordo com a influência de aspectos econômicos, políticos e sociais, né? Isso a gente discutiu bem ali na tabelinha ali. Tá bom? E aí, só para... Acho que esse aqui é o último, né? Último slide, acho que é o último slide. Não, penúltimo. A gente vai pensar, então, assim, ó. Eu trouxe essa análise ali, que é uma coisa que a gente acabou discutindo num grupo, que eu tinha falado já para vocês lá, que é o VIPs, e a professora Morgana mandou lá de um professor, que ele compartilhou isso, e aí eu trouxe essas discussões aqui para pensar o seguinte, né, trazer um pouquinho de atualidade nessa discussão, né. Então, devido ao Covid ali, né, essa quarentena que nós estamos passando, né, do Covid-19, do SARS, né, que é uma síndrome aguda respiratória Covid-19, porque é o ano que ela surgiu, então 2019, então ano de 2019, e Covid, que é da família Covid, que é a segunda que existe, né, tanto que alguns falam Covid-2, que é a segunda, que a primeira foi ali na década passada, não, década retrasada, que é a década de 2000 ali, se eu não me engano. Né? E aí, segundo a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, por inquérito telefônico, né, que é o Vigitel, né? Então eles fazem um questionamento ali via sistema telefônico, né, um inquérito, umas perguntas via sistema telefônico. Foi publicado pelo Ministério da Saúde também essa pesquisa, e aponta o seguinte, né, 40% da população dos brasileiros, eles atingiam os níveis mínimos semanais de atividade física. Isso antes da pandemia, tá? Então, somente 40% dos brasileiros, eles atingiam níveis mínimos semanais de prática de atividade física. O que acontece? O que seria isso? Existe um nível que é declarado pela Organização Mundial de Saúde quanto à prática diária de atividade física, que fala o seguinte, que por dia, pelo menos a gente tem que fazer 30 minutos de atividade física com intensidade considerada moderada, né, ou intensidade alta, né? Não pode ser intensidades muito baixas, né? Então tem que ser consideradas moderadas. Pelo menos 30 minutos por dia.
Se não conseguir fazer 30 minutos por dia, mas que no final vai somar, se eu não me engano, então 3 horas e 30 minutos, né, semanais de prática de atividade física, no mínimo, e com intensidades consideradas moderadas e altas intensidades, né? Então, o que acontece? Tem muita gente que pratica atividade física, só que não pratica dentro desses termos, vamos dizer assim. Então, pratica, às vezes, dia sim, dia não, né? E aí, tempo de prática. Pratica 40 minutos quando ela pratica. Então, ela pratica 3 vezes na semana, 40 minutos, com intensidades moderadas. Beleza, as intensidades estão adequadas, né? Só que o tempo de prática de atividade física, no total da semana, não está adequado, está abaixo do que é esperado pela OMS. Por quê? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles adequaram esse tempo através de vários estudos, mostrando que a pessoa gera menos risco a contrair doenças crônicas, metabólicas, coronarianas, com esses tempos regulares semanalmente de prática de atividade física. Então, quando a pessoa ela não pratica nesses tempos, o risco de ter dessas doenças que eu apontei é muito maior, tá bom? Então, por isso que eles falam que o tempo adequado de prática de atividade física entraria dentro desses períodos, tá bom? Então, entendendo isso, só 40% da população brasileira estão dentro desses níveis. Então, elas conseguem atingir esse nível de tempo total de prática de atividade física com as intensidades adequadas de prática de atividade física, tá bom? 40% da população brasileira. E aí o que acontece? Dentro desses 40%, então dentro dessa população de 40% que fazem, então, atividade física de forma regular, 70% faziam, né, no período ali, então, que foi visualizado isso, que foi publicado esse ano, porém, visualizado, a pesquisa aconteceu ano passado, né? O tempo que foi, que eles dedicam à prática de atividade física, 70% é ao ar livre. Então, são em ambientes de, vamos dizer assim, né, um ambiente como parques, na rua, ciclovias, ciclofaixas, no quintal de casa, né? Então, ambientes ao ar livre. Então, olha o que é o seguinte, a gente já está tirando academias, clubes dessa soma aí. 70%, então, desse valor, 40% da população total, então 70% pratica atividade física ao ar livre, fora de centros esportivos, fora de academias e clubes. Entenderam? Então, presta atenção nisso. Então, se a gente fosse somar o total da população, daria mais ou menos 28% da população brasileira, né? E aí, 30%, então os 30% restantes são em ambientes fechados. Então, 30% desse valor de 40% ali, 30% em ambientes fechados, clubes, academias, centros de treinamento. 12% da população brasileira fisicamente ativa, então desses 40%, 12%, que treina em locais fechados. Então, dessa porcentagem aqui, ó, de 40% da população brasileira, então vamos dizer assim, mais de 50 milhões de pessoas, vai lá, um exemplo, que seja 50 milhões de pessoas, né? 50 milhões de pessoas, 10 milhões, né, 12 milhões frequentam ambientes fechados. Então, olha que é um local bem reduzido, então, o número de praticantes de atividade física em espaços reduzidos, né? Então, é uma forma da gente também pensar, às vezes até mesmo, como profissionais, a gente fazer uma reflexão como profissional da educação física, em tentar adequar a nossa forma de atingir nossos alunos, não pensar somente, eu só posso ser personal em uma academia, eu não consigo ser personal em uma academia de musculação. Não, eu posso ser personal trainer dentro de uma academia de musculação, como pode ser num clube, pode ser num parque, pode ser na casa da pessoa, no centro de treinamento que tem dentro do prédio da pessoa ali. Então, na academia do prédio ali, eu consigo dar a minha aula ali, mediante a essa pessoa que ela necessita, né? Então, a gente tem que somente ali trazer essas informações, né?
E aí, só para terminar, desses 3 pontos, né? A gente falou de tempo, a gente falou de condições financeiras e de materiais, e aí a gente tem o caráter simbólico e cultural. E aí o que seria esse caráter simbólico, né? São valores que as pessoas aplicam para a prática de atividade física. Então, são os valores que elas dão à atividade física, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem, né? Ah, não, eu preciso praticar atividade física para aumentar a minha qualidade de vida. Eu preciso fazer atividade física para relaxar o meu organismo, para eu fazer como uma forma de meditação, uma forma de organização. Que nem a gente discutiu um pouquinho, né? Que as pessoas diminuem o número de estresse, o nível de estresse, diminui o nível de insônia, por exemplo. Então a pessoa pensa assim, ah, não, preciso... É uma terapia. A prática de atividade física para mim é uma terapia. Já outras pessoas não, pensam como estética. Não, eu preciso fazer atividade física para emagrecer. Porque eu quero ficar com aquele shape, ficar legal, para poder usar aquela sunga, aquele maiô, aquele biquíni na praia. Então, né, qual que é a simbologia que as pessoas aplicam à prática de atividade física? Seria mais ou menos isso, né? Então, valores sociais, muitas vezes as pessoas, eu faço atividade física porque meus amigos fazem, porque meu familiar faz. Então, aí ela cria valores sociais até mesmo, né? Então, ela tem maior interesse ou não, né? Atitude... Sim, professor, mas às vezes as pessoas elas fazem atividade física em influência das outras, né, no começo da atividade. Mas ela pega gosto pela atividade física e ela começa a praticar até outra atividade física a não ser aquela, entendeu? Exato. Porque é saúde também, né? A pessoa vai ganhando... isso aí, professor. Não, faz todo sentido o que você está falando, e é verdade. Por exemplo, eu fiz capoeira por muitos anos da minha vida, né, por 12 anos. E aí, quando eu entrei na capoeira, eu falei assim, eu quero me defender, eu quero saber me defender. E aí depois você entra com esse objetivo e sai com outro. Você fala assim, não, pô, eu faço capoeira porque é um prazer para mim, minha terapia, é minha motivação. Aí você muda, assim, os seus objetivos. E é isso mesmo. As pessoas entram muitas vezes porque alguém motivou, né? Porque alguém incentivou e de repente ela está fazendo até outros esportes por próprio autossatisfação, né? Exatamente. E aí por isso que ela deve ser tomada de forma consciente, que entra muito o que você falou. Às vezes se ela começa a praticar porque alguém incentivou muito, às vezes não foi consciente. E aí ela pode se desmotivar a praticar atividade física. Então, por isso que a gente fala que é inconsciente, porque ela tem que ser interessada, acima de tudo, em fazer. Ela tem que tomar a decisão. É autodecisão. A decisão é dela, não é dos outros. Não é porque meu pai mandou eu fazer atividade física. Não. A atividade física sou eu. Eu que escolhi fazer. Né? E aí, então, a autonomia nas decisões, né, que a gente está falando, sem influências midiáticas e pressões externas. Então, as pessoas pressionarem, não, você tem que fazer atividade física para você emagrecer, para você ficar com aquele shape, para você ficar motivada. Não pode ser dessa pressão das pessoas externas, das pessoas ao meu redor. E nem uma influência midiática, uma pressão midiática, não. A mídia fala que o corpo perfeito é esse corpo aqui, ó. Esse é o corpo perfeito, né? A mulherada vai concordar, pô, esse aí é o corpo perfeito. Não, mas não é isso. Será que é saudável? Será que é saúde? Não é. A gente talvez não seja, né? Talvez talvez não é. Não estou também julgar aqui. Então, eu tenho que saber, assim, a mídia vende um corpo perfeito, tanto para homens como para mulheres. Será que isso motiva a gente de forma positiva? Talvez não. Talvez motive de forma negativa, né? E aí pode causar certos transtornos psicológicos e emocionais, né? De a pessoa achar que aquele é o corpo perfeito e ela tem que usar uma vestimenta, ela tem que treinar, ela tem que emagrecer a qualquer custo para passar na sociedade como uma cidadão com um shape, né? Um corpo perfeito ali. Então, fatores culturais também são potenciais influenciadores, sim, na adesão à prática de atividade física, né? Mesmo na presença ou não de equipamentos públicos ou privados para as atividades. Então, esses fatores culturais, né, uma sociedade que impõe
de forma midiática. E quando eu falo midiática, são revistas, jornais, Instagram, Facebook, aquelas Musa Fitness. Não, você tem que comer esse pouquinho por dia, você tem que treinar tudo isso por dia para você ter esse shape aqui, né? Será que isso é forma positiva? Então, essa influência cultural, em algumas sociedades, elas são consideradas até ter mais potencial do que outros fatores, né? Tipo material. Porque assim, a pessoa não precisa ter material. Hoje em dia, a gente treinando em casa, aí, o número de pessoas treinando em casa cresceu de forma absurda, né? Então, as pessoas treinando em casa não têm material, não tem, às vezes, uma orientação adequada, mas elas querem praticar atividade física, porque estão falando para elas, dentro da mídia, que é saudável, porque você vai manter um corpo fininho, um corpo bem magrinho, né? Que é o corpo perfeito dentro da sociedade. E aí a gente só tem que entender que talvez sim, talvez não, né? A gente tem que ver se isso realmente é satisfatório. Então, termino aqui com vocês essa parte. Alguém quer falar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa aí? Quer trazer uma análise aí, o que acha, o que não acha? Pelo que sim, pelo que não, acredito que não. Vocês não querem. Então, assim, só para encerrar aqui, né? Aí eu já libero vocês. Então a gente só tem que entender que a gente, na atual condição que nós estamos vivendo, né? Nessa atual conjuntura das ideias e informações, a minha câmera travou, também a imagem está travada aí. A gente só tem que entender que a importância da prática de atividade física, né? Ela existe, só que ela existe também a participação, a interação das pessoas. Então, elas precisam, sim, de interesse das pessoas, e aí ela precisa, essas pessoas interessadas, elas precisam adequar o tempo, elas precisam, muitas vezes, adequar orientação, material, conhecimento, e atrás do conhecimento também é importante, e pessoas formadas e preparadas para orientá-las, né, quanto à prática de atividade física, e também agregar de forma cultural aquilo para a sua vida, né? A necessidade dela fazer aquilo, agregar de forma cultural, no sentido de entender que muitas vezes a prática tem que ser de forma saudável também, ela não pode praticar de forma excessiva a atividade física, senão, na verdade, ela vai gerar problemas e não benefícios ao seu organismo, tá bom? Então, eu acho que é isso, termino por aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pessoal, pode falar, pode entrar em contato. Eu vou respondendo para vocês, tanto no WhatsApp, que nem eu faço aí, como nas próximas aulas, qualquer coisa eu vou anotando e vou respondendo nas próximas aulas, beleza? Então a gente termina por aqui, vão descansar e se cuidem aí. Até a próxima semana que vem, então acaba sendo praticamente o último conteúdo. Se caso a gente tiver ainda mais um dia aí, que pode acontecer, aí a gente vai fazer, eu vou tentar fazer uma discussãozinha legal aí pra gente adequar algumas informações, beleza? Então é isso, pessoal, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, professor, boa noite, até mais. Falou, tchau, tchau, até mais. Falou, professor. Valeu pela aula, viu? Falou, tchau, tchau, cara. Tchau, tchau. Falou, se Eu cuida que aí. agradeço. Agradeço a participação aí. Valeu, valeu, Elis. Falou, tchau, tchau. Falou, Claudemir.